Bom dia, eu sou Célia Sechela, pediatra. Vocês vão passar um dia comigo. O dia começa cedo, animado, 5h30 da manhã, a gente já está a mil aqui em casa. Bem-vindos! Então esse dia começa super cedo aqui em casa, a gente acorda em torno de 5h15, 5h30 da manhã para tentar ter esse momento aqui. O Luiz Fernando já saiu, ele tinha cirurgia às 6 da manhã, então eu já fiz esse café para ele e agora estou aqui com a Luísa e a Fernanda. As gurias estudam no Sinodal e de São Leopoldo, e daqui a pouco a Van está chegando aí. Mas esse momento para nós é bem importante, é um momento que ajusta o dia, porque afinal de contas a gente passa quase o dia todo fora. Então a minha manhã é sempre essa, é muito difícil isso não acontecer. Varia talvez o cardápio, que eu faço às vezes uma crepioca, uma coisa assim. Mas é isso, todo dia de manhã eu acho super importante começar o dia com família sentada na mesa. Então, as gurias, elas estudam no Sinodal já há alguns anos. O Sinodal de São Leopoldo foi uma escolha que a gente fez. A gente entende que, né, Novo Hamburgo tem escolas muito legais. Mas como a proposta, a gente não controlou, assim, para nós, a nossa formação foi em Universidade Federal. Tanto o Luiz Fernando quanto eu, a gente fez na Federal de Santa Maria, depois residência aqui em Porto Alegre, no Clínicas, eu no Santo Antônio. E a gente sempre entendeu a ideia de que elas têm que estudar. E elas vão ter que ter a profissão delas. A Luísa quer fazer Direito, a Fernanda quer fazer Medicina. E aí vem essa ideia de uma escola que a gente sabe do enfoque de se preparar para a coisa de entrar na universidade. E também uma ideia de autonomia, essa coisa de sair de Novo Hamburgo, ter que se virar, sabe? Isso também para nós é muito importante. A gente saiu, nós dois de Santa Maria, viemos para Novo Hamburgo, é uma trajetória que a gente fez, e não que a gente ache que elas têm que fazer do mesmo jeito, mas ter autonomia, ter coragem e tocar a vida, né? Isso para nós é fundamental na criação delas, assim, sabe? Porque o que acontece, né? Como as nossas famílias são de Santa Maria, e a minha rede de apoio sempre foi terceirizada, né? Eu não tenho família para ajudar. Então, sem dúvida, no início, elas estudaram no Pindorama e o pessoal ali foi maravilhoso conosco, sabe? Assim, nos deram um apoio muito incrível, entendendo que eu sou essa mãe que tive que me dividir em 1 milhão. Eu lembro que uma vez uma mãe me perguntou assim no consultório: como é que tu dá conta? Eu disse: olha, de tudo que tu faz, consultório, e na época que elas eram pequenas ainda eu nem fazia parte do Marmitas, não existia na minha vida essa parte tão intensa. Eu até trabalhava voluntário, mas não como é hoje, né? Nem perto. E eu brinquei, que eu disse para ela: olha, minha rede de apoio vai desde da fruteira. Eu cheguei a ter, eu tinha uma vendedora na livraria, eu tinha um contato direto, assim, a história aquela da preciso uma argila para amanhã, e era domingo de noite, sabe? Então eu tinha vendedora em fruteira, vendedoras em lojas de coisas que eu sabia que eu precisava. Eu sempre tinha esses focos do açougue, porque, vamos lá, né? A Luísa está com 17, quase 18, a Fernanda, elas têm 1 ano e meio de diferença. Então, eu tinha esse povo todo que não tinha iFood, né? Como tem agora. Então, como que faz? E eu tinha esse povo sempre na minha volta, que são pessoas fundamentais, né? E tenho aqui em casa a Nara, que é uma pessoa maravilhosa, e sempre tive alguém que me desse essa ajuda. Então, eu preciso disso, sabe? Para mim, eu tento, inclusive, passar para as mães do consultório, de não tenha vergonha de pedir,
né? Não seja burra de não pedir ajuda. A gente precisa ajuda, né? E eu sempre tive, graças a Deus, alguém que me entendia, que eu queria cumprir todas as metas e que aí, né? Então, foi muito louco tudo isso, porque foi se construindo. Eu fui me construindo como mãe, me construindo como médica, me construindo como esposa. Foram várias construções, mas sempre alicerçada por várias pessoas. Algumas deu muito certo, outras nem tanto, faz parte da vida, mas sempre foi essa sensação de eu preciso de ajuda. Nunca tive vergonha de pedir ajuda, pelo contrário. E acho que a maturidade também traz essa coisa de tu pensar que não é errado, né? Eu não preciso ter que dar conta de tudo, né? Então a minha frase clássica, que eu sempre também levo para o consultório muito isso, né? Não sou a mãe que quero, eu sou a que posso, e dentro do que posso, saio fazendo tudo que ao mesmo tempo agora, né? É mais ou menos isso, né? Perso, mas na verdade eu levo minha irmã de coração há muitos anos. E eu chegava, não foi nada. Te conheci então num atendimento que levei a Valentina bem doente lá pra ti. É verdade, foi isso. E aí começou a nossa história, né? Estamos aí até hoje. Ai, tu faz academia disciplinadamente. Eu digo, não, eu faço academia porque ela tá perto de mim, porque eu tinha falado isso, porque se tu não vem, eu não venho, tu sabe disso. Mas que na realidade eu gosto. É aquela coisa de fazer academia, eu acho que quando tu começa a fazer. Isso, vai lá. É bom, eu me sinto muito melhor. Meu dia começa diferente. Aula feita. Então agora eu vou tomar banho. Vou me preparar para o meu dia e daqui um pouquinho eu vou continuar. Eu não faço muita coisa de skincare, mas enfim, vou só mostrar o que significa isso também. Chega no consultório, já atrasa, mas tudo bem. Respira. Tudo bem? Tudo bem. Tá, fechamos quantas semaninhas? 38 e 5 dias. 39 fechamos com 6. É a nossa única questão. Fizeste playlist? Não pode ser tu vem. Acabou. Não tem mais nenhuma música. Até daqui um pouquinho, tá? Tem coisas que parecem bobas, mas assim, esse momento aumenta muito ansiosa. Muito ansiosa. Então, tu trazer uma perspectiva de que música eu gostaria de escutar. Eu sempre busco o significado do nome da criança, né? Então, que nem ele vai ser o Heitor. E o Heitor significa guardião. Tem sido uma experiência bem engraçada, bem boa, saber os significados. E isso faz com que dê uma aliviada nesse momento. Então, a mãe escolheu uma playlist, daí a gente bota no Instagram o nome do bebê, que eu acho muito fofo fazer isso, e eu vou botar o significado dela. Então, Heitor é um guardião. Bonito nome. Ele não vai sofrer, o máximo que ele
ninguém vai perguntar pra ele, né? Como é que se escreve? Que era um nome bom. Quando escolhe nome, tem que pensar isso. Se a pessoa vai ter que passar a vida soletrando, que nem eu soletro meu nome. Ninguém conhece meu nome, guardia. Sabe que uma coisa bem que a gente estava falando desse momento do nascimento, né? A coisa de ser centro obstétrico faz toda a diferença, porque todas as gurias aqui, seja porque são mães, que é essa questão da gente trabalhar melhor, falar hoje, né, da maternidade. Nem ela é mãe de gêmeas, né? Tem uma vida para contar, ainda não é mãe, né? Mas você tem que pensar em ser mãe, né? Cuida de criança. Cuida, já é mãe. Dois. Tem dois. Então, esse maternar juntos, assim, ele é muito legal, porque a gente entende o que ela está passando, a gente sabe viver um pouco isso, né? E se colocar nesse lugar, isso é uma coisa que faz uma diferença absurda nessa hora, né? Sabe que ontem, casualmente, entrou no meu Insta, claro que o algoritmo faz isso, né? Um colega fazendo esse atendimento e zero técnica, zero normativa. E eu fiquei tão impactada com aquilo, porque as pessoas no comentário do Insta, ele é um herói e ele estava fazendo tudo sem a estrutura correta, né? E isso foi uma coisa que a pediatria, graças a Deus, assumiu. Imagina quantos anos os nenês nasciam sem ter a presença do pediatra, né? Hoje é lei, né? Isso não é possível. Porque, claro que o nascimento, em teoria, ele é para ser cercado de alegria, de um bebê saudável, enfim. Mas quando não é tão frustrante, é tão difícil de lidar. E hoje, graças aos cuidados que a gente tem, a natalidade aumentou absurdo e com qualidade, né? Então, tem que ter preparo, tem que ter formação e tem que gostar de fazer isso. Para mim, fazer sala de parto, eu vou ser bem sincera, assim, se eu fosse pensar no aspecto econômico, até em parte não vale a pena, porque me tira do consultório, me traz um tempo. Mas o conviver com o nascimento é absurdamente mágico, claro, quando dá certo, sem dúvida. E seja ele parto normal, parto cesárea, não é essa a questão. A questão é que é uma energia tão intensa, é uma vida que está chegando e a gente, como pediatra, é tão importante nessa hora, porque se eu não souber o que fazer, eu vou colocar um indivíduo com sequelas e por aí vai, né? Então, é um procedimento sério que acho que hoje a gente tem que ter muito cuidado e por isso que esse Insta que apareceu eu achei tão assustador, que as pessoas estavam enxergando aquilo como certo. E não é certo, quer dizer, tu tem que estar preparado, tu tem que ter estrutura para tudo, mesmo que tu saiba que é para dar tudo certo, né? Já pegando um pouco da minha vida marmita de ser, né? Te colocar no lugar do outro e ter a compaixão, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a compaixão é algo que tu não nasce com ela, tu aprende a ter, tu ensina o teu filho a ter compaixão, né? Porque tu vai te botar no lugar do outro e vai dizer eu te entendo e vou te ajudar. Essa é a grande sacada e eu tenho isso como um mantra na minha cabeça, sabe? Se eu tô aqui, eu tô para isso. E é difícil porque eu acho que hoje a gente está sempre assim, com essa preocupação, está sempre pensando, né? O que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois? O que é o meu dia hoje? E aí tu não vive. E um momento como esse, ele é glória. Então eu gosto muito, me faz muito, muito bem. Eu não levo em consideração nada senão a energia que eu vou roubar para mim. Me faz muita diferença. Eu na cesárea vai nascer o Heitor, né?
E o Heitor, então, vem aqui no Complexo Hospitalar Unimed. Eu vou estar junto com o Dr. Gustavo, a doutora Cora, o Dr. Otávio, anestesista, essa equipe que eu adoro trabalhar. Vamos lá, ansiosos para a chegada do Heitor, que é aquele momento de agarrar esse baixinho. Muita vontade. É muito bom trabalhar podendo ter esse visual, mesmo em dias de chuva, assim, de poder olhar. Até quando a gente veio pra cá, eu nem reconhecia que tinha tudo isso na volta, né, de Novo Hamburgo. Então eu gosto muito de trabalhar nesse local, porque, queira ou não, nem tudo que a gente escuta é leve, né? Então tu poder olhar o céu, o infinito, dá uma paz, uma tranquilidade para poder transmitir para as pessoas essa tranquilidade. Aqui é o meu santuário. É onde eu realmente consigo fazer a pediatria que eu acredito. Essa pediatria que eu também chamo pediatria raiz, que escuta, que examina, que pesa, que mede, que não simplesmente joga a informação para IA. Então, quando as pessoas me dizem assim, Séries, e os pais, o que tu faz com os pais? Eu sou mãe, então eu acho que fica mais fácil, né? Porque aqui tem coisas que não tem preço pra gente. Olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, né? Então é muito fofo isso aqui, é demais, sabe? E esse aqui eu até vou buscar, porque é muito engraçadinho. A mãe mostrou, essa criança tem 2 anos, e a mãe mostrou uma foto minha no Instagram, que é essa aqui. Olha, que fofo, não é? Isso não tem preço, gente. Isso é muito bom, isso é pediatria, é muito bom. Muito, muito bom. 19 anos que a Raquel tá aqui com a gente e eu brinco que é uma mistura de secretária com filha e eu de vó, porque ela tem filho. E a gente, eu sempre digo, é a porta da frente do consultório, né? A secretária é tudo pra gente, coitada, tem que dar conta desses atrasos que vocês viram e vou chegar, tem cesárea. E é ela que escuta. Tá de mão grande. Bota a rede de apoio no assunto. Então agora a ideia é aproveitar que deu esse vãozinho, né, agora nesse horário do almoço, na verdade, e a gente vai dar uma passada lá no Marmitas, né, na sede da Associação de Ação Social Marmitas do Bem, na qual eu sou presidente dessa associação. E
o Marmitas na minha vida, ele é assim, né? Quando precisa eu vou. Hoje eu vou lá porque rolou um problema no ar-condicionado. Eu só vou me certificar para falar com o cara que instalou, enfim. E como presidente da associação, eu tenho todo esse envolvimento, que é a manutenção da sede, as questões estruturais e a questão do voluntariado, né? E o Marmitas, na realidade, ele era um projeto de pouquíssimas pessoas que tinham se mobilizado em função da pandemia em ajudar, oferecendo, inicialmente eram pães, e depois eles se organizavam com doações e entregavam pratos de comida, né, como marmitas, em zonas mais vulneráveis. E a zona mais vulnerável no qual o projeto começou e a gente até hoje continua é ali na beirinha do que seria o dique, né, que pega uma transição entre Novo Hamburgo e São Leopoldo. A gente pega moradores de São Leopoldo, mas ali da Chácara dos Leões, alguma coisa da Santo Afonso, Santos Dumont. E são pessoas que foram literalmente se apossando daquele local, exatamente porque foram desempregando, e é bem fruto da pandemia ali, e uma verdadeira zona assim, sem absolutamente nada de questão de esgoto, saneamento, luz, regato, enfim. E eu entro no Marmitas, esse dia ele é muito marcante, porque a gente ainda estava na função da pandemia, né? E aí eu estava um dia zapeando no celular, e na verdade eu estava zapeando no Instagram, e eu tinha levado as gurias para passear, porque eu só passeando de carro, né? Não podia fazer nada. E eu olho o Insta de uma paciente minha, a Gláucia, mãe de pacientes meus, a Gláucia, e eu vi ela fazendo. E daí eu disse, fiquei com aquele troço na minha cabeça, o que a Gláucia está fazendo? Perguntei para ela, ela me conta isso. Eu disse, tá, mas como é que eu posso ajudar e tal? E aí ela me passou o contato do Mosael e do Diogo, 2 colegas de projeto. O Diogo, na verdade, é o cara que começa tudo. E eu perguntei, e aí eu fui atrás deles, sabe quando tu fica com um negócio na cabeça, assim? Eu fiquei com aquilo e aí eu perguntei pra eles, como é que funciona e tal. E aí, conversando com o Luiz Fernando, eu disse, tá, o que a gente podia fazer? Vou pedir no Instagram e para a secretária também, quando confirma as consultas, que as pessoas nos tragam 1 quilo de alimento, tá? Porque daí a gente conseguiria entregar para esse pessoal fazer. E tá, daí eu botei no meu Instagram, pedi umas fotos para eles, e aí lhe contei, e contei exatamente a minha vivência pessoal, assim. Meu pai sempre foi um cara muito voluntarioso, assim, o pai sempre ajudou muito, e a minha casa em Santa Maria é uma casa que comer é agregar, né? Então a fome é uma coisa que sempre me tocou muito, assim, né? A pessoa passar fome. E aí eu contei isso no Instagram. Isso foi num domingo, e na sexta-feira eu tinha literalmente 1 tonelada de alimentos em casa. E isso foi insano pra mim, porque as pessoas mandavam entregar de fardo, assim. A gente teve que tirar os carros da garagem, e aquilo foi um negócio surreal, assim. E eu daí liguei pra eles e disse, olha, eu tô em doações, eu preciso entregar. Pega carro emprestado, van, porque era muita coisa. E na época o Marmitas usava uma cozinha, que era uma cozinha de um refeitório, vamos dizer assim, de um hub, né, de coworking. E eles usavam aos sábados isso. E eu cheguei lá com aquele monte de doação, me olharam apavorados, mas o que significa isso? Eu disse, eu também não sei, só sei que tá aqui. E nisso, eles então, eu vi que tinha pouca gente trabalhando, tu quer ajudar? Não, quero ajudar. E ali fiquei.
Luiz Fernando foi embora pra casa ficar com as gurias. E aí eles, não, tu quer entregar com a gente? Porque eu perguntei assim, por que vocês entregam sempre pros mesmos? E deles, porque a gente não consegue sair de lá. Mas seria legal tu ir pra tu entender. E aí a gente foi, eu fui com eles. E tu parava o carro assim, e as pessoas iam chegando, sabe, pra pegar aquela comida. E aí uma senhora chegou pra mim e eu perguntei quantas marmitas ela queria. Daí ela me disse, me dá uma só, que eu divido com o meu velho. E eu já fiquei meio abalada, assim, de pensar que uma marmita para 2 pessoas e tal. E aí eu peguei 2 marmitas e entreguei para ela. Quando eu entreguei aquelas 2, ela disse, minha filha, muito obrigada, mas bem senhora, sabe? Porque eu não consegui lixo bom. E daí eu disse, tá, mas a senhora cata lixo, porque muitas ali trabalham com esses carrocinhas de lixo na rua, né? E ela me disse, não, é que o lixo bom é o que vem com o restinho de comida, e quando a gente faz sopa do papelão, fica um gostinho melhor. E esse é o Marmitas pra mim, né? Eu nunca mais consegui sair do projeto. Ele é um projeto de 5 anos, agora em setembro fez 5 anos. Nós estamos indo para o 6º ano. Como associação, nós somos já 2 anos e um pouco. Como sede, que é onde a gente está indo, nós somos 1 ano. Então vamos lá, sejam bem-vindos, Marmitas do Bem. Essa é a nossa sede. Aqui a gente tem o que seria a área de depósito na parte de comidas. E, como eu disse ali, antes a gente passou, que a gente tem um outro depósito, né, das roupas. E aqui então essa estrutura é onde está a nossa cozinha. É uma cozinha industrial, seguindo todas as orientações, né, de vigilância, enfim. E o que é muito legal, assim, sabe, rapaz do meu programa, né? Que é muito interessante da gente ver e imaginar que isso aqui era um pavilhão. Não tinha absolutamente nada. E tudo nós construímos e seguimos as normas que tinha que ser seguidas, né? Esse é o Marmitas do Bem, assim, né? Tem a nossa página no Instagram, marmitasdobem.oficial. E podem e devem entrar. Tem o brechó Marmitas do Bem. Conhecer, eu acho que é um jeito bem interessante de entender o ser humano, sabe? Que tu vai ali e é tão triste tu identificar assim o quão primitivo o ser humano pode chegar, sabe? Isso é muito assustador também e angustiante. Às vezes eu me sinto que eu tô secando gelo, que eu vou lá, dou essa comida, dou uma cesta básica, mas também eles já sabem que a gente faz isso, eles recorrem a gente, eles pedem ajuda e a gente vai e faz, e ajuda, e é colchão, e é isso e aquilo. Então, eu acho que é bonito, mas claro que envolve muito. É mais uma coisa que eu me envolvi, sim, mas só recomendo. Eu acho que vale a pena. Então, dando um pouco da continuidade do dia, né? Aí saímos agora lá do Marmitas e voltei aqui para o consultório, né? Hoje tem uma tarde cheia de consultório ainda e com algumas outras atividades. E atividades não médicas, mas é a vida de quem está contando a sua vida, né? Então agora começo mais uma tarde e espero que eu termine o dia cumprindo todas as metas que eu me propus. Isso é algo interessante, né? Tu acordar com aquela ideia do que eu vou fazer e conseguir, isso é uma sensação muito boa. Eu funciono assim pelo menos e acho que quando eu consigo terminar o meu dia do jeito que eu me programei, ai que bom! E espero que seja assim. Então, ainda no meio de um dia corrido, eu ainda tenho a bênção de pessoas como a Wanda, que está aqui,
a Sônia, que vai fazer a minha mão, que eu grito: gurias, por favor, eu queria uma escovinha, queria ficar com a mão bonita, porque eu vou viajar amanhã com o Luiz Fernando, e aí eu não quero chegar em São Paulo, assim, com aquela cara de quem tá morta de cansado. Mas entendam que quando eu falo rede de apoio, esse serviço, ele também é um carinho pra gente e uma rede de apoio. As pessoas acham assim, porque médica não vai se cuidar. Não é verdade. Eu tento. Não é de barbada, mas eu tento. E conto com mães como elas que entendem a minha dificuldade de tempo e abrem exceções, e enfim. É aquilo que eu falei já em algum outro momento, né? Que é a minha rede de apoio. Eu conto isso tudo como rede de apoio. Gente que me faz bem, o que eu vou dizer, né? Só agradeço. É agradecer, é tudo de bom. Essa aqui, ó. Isso aqui, ela não tava no... Querida! Imagina, olha que legal terminar. Elas fazem horário pra mim e ainda me presenteia. Incrível. Porque sabia que eu tava fazendo hoje documentário. Obrigada, querida. Obrigada. Luiz Fernando, meu marido, que é cirurgião vascular. A gente sempre trabalhou junto, né, amor? Assim, desde o início. A gente tá aqui juntos desde 96. O Luiz Fernando também veio de Porto Alegre, fez a residência no Clínicas. Eu no Santo Antônio, e depois a gente acabou criando essa nossa história em Novo Hamburgo, que foi a partir até dele, na realidade. Novo Hamburgo entrou na nossa vida através de uma pessoa maravilhosa, que foi o Renato Reis, cardiologista, e que tinha uma relação com quem era mesmo? Minha mãe, com a família materna. Da tua mãe, mas pegava um tio teu, né? Sim, era muito amigo. E eles eram muito amigos, e daí o Luiz Fernando fazia plantão, é muito antigo isso que eu vou falar. Era o plantão da casa no Hospital Regina, que chamava, que era o que atendia tudo. E atende um paciente do Renato. E o Renato, mas Seychelles, eu conheço esse sobrenome. E ele disse, eu ia caçar na fazenda de um senhor, enfim, que tinha uma filha que casou com Seychelles. Onde é a fazenda? Caçapava do Sul. É a minha mãe. Olha pra ver, essa é a nossa história de vinda para Novo Hamburgo, na verdade. Casualmente, então, né, ontem nós fizemos 29 anos de casados e juntos nós estamos há 31 anos, né, amor? E nisso são 30 de Novo Hamburgo. Então, para vocês entenderem, assim, essa nossa jornada de vida a dois, desde o início inclui a nossa vida de médico em Novo Hamburgo e entre nós como casal. Família. E como família, né? É isso aí. Então, o dia tá acabando, um dia diferente para mim, porque afinal de contas, ficar eu mesmo me dando conta do que eu sou, sabe? Porque daí eu comecei a ver que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e não para pra pensar, né? E de repente eu me peguei me mostrando, né? As séries mulher, as séries esposa, as séries mãe, as séries voluntária, as séries médica, as séries estressada com o tempo. E esse é um dia, mas é o dia de alguém que está procurando ser feliz, que está procurando fazer diferença. E eu só sempre agradeço, porque eu acho que a posição de quem agradece é a melhor de todas, né? Poder agradecer é uma grande bênção. E era isso.